Quais as forças que atuam sobre uma espira de motor elétrico de corrente contínua em funcionamento? Qual o sentido de rotação dessa espira? Quais os efeitos sobre a espira? Olá, meu nome é Emanuel Gibson, bem-vindo à 16ª parte da série sobre parâmetros magnéticos, uma introdução. Estamos interessados nas características e aplicações dos materiais magnéticos. Este vídeo foi originalmente colocado no YouTube em 19 de junho deste ano, 2025. No entanto, continha um erro grave de interpretação e aplicação da equação da força de Lorentz. Por isso ele foi retirado e substituído por este vídeo. Assim, se você ainda tiver esse vídeo, eu recomendo fortemente que você apague e o substitui por este vídeo que você está assistindo agora, e foi devidamente verificado e corrigido. Obrigado. O que nós vamos ver neste vídeo? Massa polar e linhas de campo magnético. Para onde aponta a força? Força e torque, um livro em rotação. E faremos algumas considerações sobre os assuntos aqui apresentados. Vamos começar por massa polar e linhas de campo magnético. Para onde aponta a força. A figura mostra um circuito magnético constituído por um núcleo magnético com entreferro, o gap, com enrolamento alimentado por uma corrente I. Veja na figura. A indução magnética gerada pelo enrolamento de N espiras, percorrido por essa corrente I, produz um fluxo magnético que percorre o caminho fechado ABCDEFA. Do entreferro CD, gap, as linhas de campo são aproximadamente paralelas. Considere agora duas massas polares com norte e sul magnéticos. Conforme a convenção, as linhas de campo magnético apontam do polo norte para o polo sul. O formato circular permite que uma espira rígida ou conjunto de espiras gire dentro desse entreferro. Caso a espira seja percorrida por uma corrente elétrica, resultará em uma força sobre essa espira. Dada essa configuração de entreferro e uma espira percorrida por corrente, para onde apontará a força? Vejamos o primeiro exemplo. Estique os dedos da sua mão direita, mantendo o polegar a 90 graus. Aponte os dedos estendidos na direção de DL de I. Rode agora na direção de B, segundo o menor ângulo. Vai ser no sentido anti-horário, ou indo para a esquerda. Para onde que seu polegar está apontando? Muito bem, vamos ver outra forma. Estique o seu indicador na direção de I. Estique o dedo médio na direção de B e agora coloque o seu polegar também em 90 graus. Para onde é que o polegar está apontando? Mais uma tentativa. Vamos agora colocar um saca-rolhas nessa face superior, no topo do cubo. Vamos agora girar o saca-rolha de DLI para B. Mas temos que fazer o menor ângulo. Para onde, que direção que o saca-rolha vai fazer? Nos três casos, vemos que a força aponta para cima. No próximo exemplo, podemos usar qualquer um dos métodos, o saca-rolha é bastante rápido e nós temos que a força aponta para dentro da tela. No próximo exemplo, já apresentado, só que agora está na parte de trás do cubo e a nossa fonte aponta dentro da tela, como se a força estivesse apontando para dentro da tela. E agora, qualquer uma das formas de analisar, e nós temos que a força aponta para baixo. E agora, o que fazemos? Muito simples, a força também aponta na nossa direção, saindo da tela. E se nós invertermos a direção das linhas de campo magnético, o que vai acontecer? Como é que isso vai alterar a direção da força sobre a espira? Exemplo 6. Observe que agora temos que a indução magnética aponta para a direita. Uma boa oportunidade para aplicarmos o saca-rolhas. Nós temos que virar o saca-rolhas de I para B, no sentido horário. Portanto, a força vai apontar para baixo. Exatamente. A força atua sobre todo o trecho da espira percorrida pela corrente I que está submetida à indução magnética B. Veja, a força é exercida sobre toda a extensão, todo o comprimento da espira. Para onde aponta a força agora no exemplo 7? Ora, muito fácil. Aponta para fora da tela. E agora para onde aponta a força? Isso também é fácil. Aponta para cima. E agora para onde aponta a força? Na nossa direção, saindo da tela. E agora para baixo. Foram vários exemplos para você praticar as regras da mão direita e aplicação do saca-rolha. Vejamos agora nosso segundo item, força
e torque. Suponha que você tem em mãos um livro na posição mostrada na figura. Um excelente livro, pesado e repleto de conteúdo interessante e explicativo. Sobre eletromagnetismo, certamente. Você agora executa o movimento de rotação. Com a mão esquerda, você executa o movimento, uma força para baixo. Com a mão direita, você executa o movimento, ou força para cima. Imagine que há um eixo de rotação que passa pelo centro do livro, como mostrado. Não é muito difícil imaginar o resultado. O livro vai girar em torno desse eixo imaginário. Conforme a figura, a rotação é no sentido anti-horário. Duas forças em oposição, um eixo e o resultado é torque. E se você continuar aplicando essas forças, qual será o resultado? Vejamos. Interessante. Você não precisa girar o livro com as mãos para conseguir essa rotação. Basta aplicar uma força para cima e outra para baixo de forma constante. Você tem que ter apenas um centro de rotação, um eixo de rotação. Veja na figura a força vertical em vermelho, FV. Ao ser aplicada na posição horizontal do livro, com o eixo de rotação, a resultante é uma rotação, surge um torque. E a pergunta é como a força vertical faz o livro girar? Bom, fisicamente, na verdade, não é a força vertical em vermelho que faz o livro girar. É a componente perpendicular ao livro em cada ponto desse movimento. O ângulo alfa vai ser o ângulo entre a vertical e a face do livro. Veja, a força de rotação ela é perpendicular à face do livro ao longo de cada ponto da rotação. Temos uma força de rotação direita e esquerda, ambas a 90 graus do livro. Observe agora a força vertical, o ângulo alfa e a projeção ao longo desse livro. FR é a força de rotação, perpendicular ao livro. FE seria uma força de esticamento, você estaria esticando o livro. Surge uma componente ao longo da linha do livro. FR, portanto, a força de rotação que faz o livro girar. FE é uma força de deformação que estica o livro. Observe que a rotação sempre é 90 graus. Como é que se calcula FR? É dado pela força de vertical vezes o seno do ângulo alfa. Agora continuamos girando o nosso livro. Temos a força vertical, uma componente ao longo da linha do livro, em verde, que é a força de deformação, e temos a força de rotação. A componente que estica ou deforma o livro é dada por FV vezes cosseno de alfa. Observe que, se você está no centro geométrico do livro, essas forças são iguais entre si. Força de rotação de cada lado igual, a força vertical igual e a força de deformação igual. A força vertical, essa componente que gira o livro, dado por FV seno de alfa. A de deformação, FV cosseno de alfa. FV é a força vertical. Na situação em que o livro está exatamente alinhado, alfa 90 graus, nós temos que as forças de rotação e verticais são iguais. Não existe forma de deformação. A força de deformação é igual a zero. Não existe, porque toda a força está aplicada para rodar o livro. Temos agora, continuando com a nossa rotação, FR é a força de rotação que faz o livro girar, em azul. FC apenas de comprime o livro, é uma deformação. Observe que até há pouco essa força era de esticamento, agora é de compressão do livro quando passou dos 90 graus. E agora quanto é que vale alfa? Bem, agora, e para onde gira expira? Quer dizer, onde é que gira o livro? O que será que vai acontecer? Quem poderá nos socorrer? O ângulo alfa, esse ângulo entre a vertical e alinhamento do livro. Logo, na condição que nós temos agora, alfa igual a zero. A força vertical é igual à força de alongamento do livro. Então, se existir uma força vertical, ela vai estar puxando, esticando o livro para cima e para baixo. E a força de rotação é igual a zero. O livro vai ficar imóvel, se não tiver inércia. Vamos falar um pouco sobre seno? Nós vamos traçar o círculo com raio igual a 1. O seno vai ser tomado nessa linha vermelha vertical. Veja, seno de zero, que é igual ao seno de 180, zero. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, aproximadamente 0,707. O seno de 90 graus igual a 1. Como é simétrico, o seno de 135 graus também é raiz de 2 sobre 2, 0,707 aproximadamente. E o seno de 180 graus igual a zero. Vejamos agora uma tabela onde nós temos o ângulo entre o alinhamento do livro vertical, 0, 45, 90 e 135. Então o livro está girando. A força de rotação quando o livro está na vertical é simplesmente zero. Toda a força de deformação é igual à força vertical
vertical. Quando está em 45 graus, a força de rotação e deformação são iguais, 70,7% da força vertical. Quando o livro está na horizontal, a força de rotação é a força vertical e não é a força de deformação. 135 graus, observe a deformação muda de sinal. Lembra? Nós temos expansão, espichamento e compressão. Esse sinal negativo indica isso. Vejamos agora algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Estamos entrando agora na parte mais interessante no estudo e na compreensão do funcionamento dos motores de corrente contínua. Estamos vendo o efeito da indução magnética no livro Spira. E já percebemos que a força de rotação não é constante. Logo, o torque também não vai ser, já que varia com o seno do ângulo que a espira faz com a horizontal. A força de rotação é máxima quando a espira está exatamente na posição horizontal e mínima quando a espira está na posição vertical, para as condições que estamos analisando. E o torque? Afinal, e o momento magnético que nós estamos sempre falando? Cadê o momento magnético? E no próximo vídeo, o que nós vamos ver? Nós vamos acompanhar passo a passo o efeito da indução magnética na espira do motor conforme essa espira gira na região entre as massas polares. Estamos interessados particularmente no torque que esse motor vai ter. Quando a força é máxima e quando é mínima, qual o impacto dessa informação no funcionamento e operação do motor? Como nós podemos modificar, alterar, consertar isso? E a partida? Então, nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.